Glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Meu amigo, minha amiga, que ouve a nossa voz, aqui quem vos fala é o pastor Wagner, pastor aqui na Igreja Cristã, Família Crescente, nesta noite tão especial, tão importante que Deus nos concedeu. Queremos convidar você a vir adorar a Deus conosco, agradecê-lo pelo cuidado, pela misericórdia, por tudo que Ele tem feito na minha e na sua vida. Nesse momento estaremos orando, agradecendo a Deus por essa rica e maravilhosa oportunidade, no nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nos prostramos, ó Senhor, diante do Teu trono, diante da Tua presença, para Te agradecer, para Te louvar, para Te exaltar pelo Teu cuidado e misericórdia em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por mais esse dia de vitória, mais esse dia de vida, a qual o Senhor nos concedeu. Peço perdão, Senhor, por nossas falhas, nossas fraquezas, por tudo, Senhor, que temos feito, que não é do Teu agrado. Peço perdão pelas minhas falhas, pelas falhas da minha esposa, pelos pecados que meus filhos possam ter cometido na inocência, sem saber. Rogo a Tua misericórdia para este ministério, para esta igreja, a qual o Senhor tem nos entregado em nossas mãos, por cada membro, congregado, visitante, ouvinte da Tua palavra, ao redor aqui, Pai, do nosso lar. Ó Deus, rogamos também a Tua misericórdia para todas as vidas que moram, eterno Deus, aqui neste bairro, Novo São João, Alto Caixa d'Água, eterno Deus, e aos arredores, toda a nossa cidade de São João do Piauí. Vem atentando por Tua misericórdia para as nossas vidas, vem atentando para cada morador, para cada habitante, Pai, nessa cidade. Pedimos pelo nosso prefeito, pedimos pelos vereadores, pedimos pelos secretários, meu Deus, de todos os departamentos, ó Deus, que ajudam a organizar, zelar e cuidar da nossa cidade. Rogamos, Senhor Deus, também, Senhor, pela vida de todos os profissionais, liberais, contratados, efetivos, de todas as áreas, todas as profissões do nosso município. Rogamos, eterno Deus, vem visitando, visita, Pai, o desempregado, visita o desesperado, visita o abandonado, visita o atormentado, o louco, o viciado, o drogado, o traficante. Visita, Pai, a meretriz, visita, meu Deus, o bebedor, o viciado, Pai, na cachaça, no cigarro, ó Deus, na prostituição. Visita, meu Deus, toda a nossa população brasileira, eterno Deus, visita as nações que estão aí em guerra, Estados Unidos, Rússia, Ucrânia, Pai, Venezuela, Bolívia, México. Ó Deus, tem misericórdia da nossa América Latina, nossa América do Sul, América Central, América do Norte, África, Ásia. Ó Deus, tem misericórdia da nação, das nações do nosso mundo. Ó Deus, nesta noite preciosa nós rogamos, visita cada homem, cada mulher de Deus que tem pregado a Tua palavra com sinceridade, com autoridade, na Tua presença. Visita, meu Deus, todos os ministros do Brasil, Pai Santo, principalmente os que levam a Tua palavra com seriedade, os que vivem a Tua palavra e se esforçam para obedecer, ó Deus. Visita, meu Deus, cada servo, cada serva, eterno Deus, que tem se esforçado para Te agradar, para Te servir. Visita seus familiares, vai libertando, meu Deus, seus esposos e filhos,
Ó Deus, vem completando a tua obra, Senhor, em nossas vidas. Ó Pai Santo, Pai bendito, nesta noite nós te pedimos, recebe o nosso culto, recebe, Pai Santo, cada adoração e cada louvor de cada vida que adentre o nosso espaço, que vem adorar o teu nome conosco. Cada vida, Pai, que tem se humilhado, tem se prostrado, ajoelhado na tua presença e buscado a tua face nesta hora. Vem atentando para o gemido, vem atentando para as orações, muitas das vezes o desejo, o anseio, o sonho, que não consegue nem exprimir pelas palavras. Sonda-nos, eterno Deus, essa noite, nos esquadrinha, tira o mal que está em nós, nos liberta de nós mesmos, dos vícios, da tentação, de tudo que não te agrada, que possa nos atormentar, no íntimo e no escondido da nossa mente, no coração. Se há algum vício, nós amarramos o nome de Jesus e determinamos que caia por terra e saia. Se há alguma perturbação, alguma loucura, alguma depressão, ansiedade, medo, pavor, é no nome de Jesus, o nome que tudo pode, que determinamos que caia por terra. Ó Deus, vem renovando, vem transformando, vem mudando a nossa sorte. Ó Deus, nos ajuda a buscar a tua face, a orar, a nos humilhar diante de ti, Senhor, para que possamos continuar de pé. É importante que dobremos o joelho diante de ti e nos humilhemos, para que possamos continuar de pé e o teu nome sendo glorificado por nossas vidas, nossas obras, por nossas ações. Ó Senhor, vem nesta noite atentando para nós, atenta para nós, ó Deus, nos ajuda a te servir com temor e tremor, Senhor. Até acrescenta, meu Deus, aqueles que hão de ser salvos em nosso meio. Fortalece teus servos que estão conosco, aviva, renova, sustenta. Ó Deus, nos revela o teu querer e como tu queres que venhamos tratar cada um, Senhor. Ó Deus, e acrescenta aqueles que hão de ser salvos, os afastados, entristecidos, desviados. Ó Deus, os que estão se arrastando, aviva, meu Deus, traz um renovo sobre nós. Precisamos de ti, Senhor. Precisamos de ti, Senhor. Visita cada internauta, cada um desses que acompanham, meu Deus, as lives, o WhatsApp, as mensagens que e publicando, Senhor. Vem renovando, vem fortalecendo, vem tratando com cada um, Senhor, em nossas vidas e na vida de cada um, Senhor. Estamos iniciando mais um ano letivo, estamos iniciando, eterno Deus, mais novos desafios, meu Deus, na educação. Nos ajuda a fazer a diferença, nos ajuda a engrandecer o teu nome, eterno Deus, por onde quer que passarmos. Ó Deus, não deixa que só a nossa aparência ou habilidades naturais possam aparecer, mas que o Senhor, meu Deus, resplandeça sobre nós, que o Senhor seja glorificado. É a nossa oração desta noite, Senhor. É a nossa oração e petição. Visita, meu Deus, os enfermos dos hospitais. Visita, meu Deus, os enfermos que estão em suas casas, no leito da morte, meu Deus, só esperando a morte. Mas em nome de Jesus, vai, Senhor, envia teus anjos poderosos e envia vida, cura e restauração sobre eles, meu Deus. Pai Santo, visita as prisões e aqueles que estão em desespero, em tormentas. Visita por tua misericórdia, Senhor. Visita por tua misericórdia e vai, Senhor, libertando, curando. Ó Deus, visita a minha parentela, meu Deus, visita o Cassiano, visita o Marcelo. Visita, meu Deus, os conhecidos, meu Deus, lá ainda de Osasco, do Aliança, que estão presos, meu Deus. Ó Deus, visita, Pai, todos os conhecidos que um dia tivemos contato, conhecemos, meu Deus, desde a nossa infância até aqui. Vai de encontro, salvando, libertando, te manifestando a eles, Senhor, chamando para a tua presença, como o Senhor tem me chamado. Ó Senhor,
Muito obrigado por ter sido conosco nessa empleita, meu Deus, desse trabalho, essa porta de escape que o Senhor nos deu para esse mês de janeiro. Obrigado por ter nos permitido concluir, ter iniciado e terminado, meu Deus, dando o nosso melhor para a glória do Teu nome. Aleluia. Nos ajuda, Senhor, a fazermos o nosso melhor, nos ajuda a sermos fiéis, Eterno Deus, em nossos tratos, em nossos contratos, em nossa palavra, em nosso casamento, em nossa família, em como pai, como mãe, como irmãos. Nos ajuda, meu Deus, a sermos fiéis em tudo, Senhor. Vem, meu Deus, e dá o respaldo sobre nós. Nos ajuda no que nós não podemos sozinhos. Sim, Senhor, nos ajuda no que nós não podemos sozinhos. Visita, meu Deus, os cadernos de orações. Tem misericórdia de todos os nomes e vidas que aqui estão, todo o alunado de São João, todos os pais, mães, irmãos, toda a parentela, Pai, e os varões do monte. Visita cada pastor de nossa cidade, meu Deus, pastor Raimundo, que é o nosso líder de conselho, continua usando ele com sabedoria, pastor Vanderlei, todos os companheiros, meu Deus, de batalha em nossa cidade, continua, meu Deus, fazendo e guiando da maneira que só o Senhor sabe fazer. Nós oramos e iniciamos esse culto, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, sabendo que onde tem 2 ou 3 reunidos no Teu nome, Tu está no meio. Então, Senhor, cura, sara, liberta, renova, aviva, transforma e nos ajuda, para a glória e louvor do Teu nome. Amém. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia. Pastor Jesus, meu irmão. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Glória a Deus. Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Amém. Que alegria Amém. Poder revê-los, estarmos juntos essa noite. Irmãos, nos colocamos de pé mais uma vez. Ou melhor, não, permaneça sentado, acabamos de orar. Vamos louvar esse hino em Jesus com a nossa missionária Jane, irmãos. Vamos louvar a Deus em Jesus, vivendo cada dia. Glória a Deus. Esse outro hino fica à vontade. Vamos escolher, no final lá, dá uma olhada. Cumprimento você a paz do Senhor, amém? Amém. Número Amém. 400. Glória ao Senhor Jesus. Amém? Amém. Número Amém. 400. O hino em Jesus. Amém. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus, desfruta a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável. Em Jesus, no homem comparável. Em Jesus, no Deus tão adorável. Em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus,
graça é infinita em Jesus, ó bênção inaudita em Jesus, minha alma é bendita em Jesus, eu tenho salvação em Jesus, não temo o mal e a morte em Jesus, estou firmado e forte em Jesus, meu barco rumo ao norte em Jesus, eu sempre hei de vencer. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos louvar o 77, amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Guarda o contato. Glória a Deus. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirás. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirás. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em te ver. Guarda o contato com o supremo ser. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirás. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito
implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirás. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Em Jesus vivendo cada dia, nele temos verdadeira alegria, irmãos. E também, guarda o contato. Guarda o contato com o teu Salvador. Glória a Deus. Queres nesse mundo ser um vencedor? Nós queremos ser vencedor, não queremos? Amém. Amém. A vitória depende da nossa comunhão com Deus. Quanto mais em comunhão com Deus, mais equilibrado vamos viver. Pode estar tormento como for, pode estar o tormento como for, tribulação como for, mas a gente, debaixo do sangue de Jesus, servindo e se dedicando a Ele, irmãos, nada pode tirar a nossa paz. Amém? Quero convidar os irmãos a abrirem comigo a palavra de Deus, nossa leitura oficial. Ficamos de pé em reverência à palavra. Lucas 15, versículo 11. Lucas 15, versículo 11. Vamos refletir sobre a parábola do Pai gracioso, parábola do Pai bondoso, Até diz que a parábola é do filho pródigo, mas quem mais se destaca aqui, irmãos, não é nem o filho pródigo, que também, graças a Deus, teve uma atitude excelente, mas a atitude mais nobre aqui foi a do Pai. Esta noite, que também ele representa o nosso Deus. Vamos ler aqui? Lucas capítulo 15, versículo do 11 a seguir, diz assim, a palavra de Deus. Lucas 15, versículo 11. Disse Jesus: um certo homem tinha dois filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas dos porcos, que os porcos comiam. Ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros, outras traduções dizem, quantos empregados de meu pai,
tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-se e moveu-se de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhes no pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei-me depressa o melhor vestido e vestilho, e ponde-lhe um anel no seu dedo, na sua mão, e alparcas aos seus pés. E trazei-me o bezerro cevado, matai-o, comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, quando veio e chegou-se perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamou um dos seus servos e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão, e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, insistia com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir, sem nunca errar os teus mandamentos, e tu nunca me destes um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mata-lhes o bezerro cevado? E ele lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e folgar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém. Amém. Pai Santo, nós louvamos por essa leitura oficial, que também será a mensagem que iremos ministrar nessa noite à nossa família crescente, à tua igreja, aos meus irmãos. Vem, Espírito Santo, usando cada um dos teus servos, os louvores, no testemunho, nos agradecimentos. Recebe o culto e seja conosco, para a glória e louvor do teu nome. Amém. Vamos louvar com a irmã Luciana, irmãos? Vamos louvar com a nossa irmã Luciana esta noite em nome do Senhor Jesus. Eu vou deixar aqui alto o Bluetooth da caixa. Irmãos, quero agradecer aos irmãos pelas orações, louvá-lo pela vida dos irmãos, por essa oportunidade, pelos irmãos terem orado por nós. Quarta-feira testemunhando o livramento que Deus deu para nós na viagem. O carro explodiu o motor aí, com 5 meses de feito. Pode comentar, fica à vontade. Com 5 meses de feito, foi... Com 5 meses de feito, o motor bateu. E, irmãos, ele já estava fora da garantia, levamos para o mecânico, mas já estava fora da garantia. E aí resolvemos trazer para casa para ajeitar aqui, tá bom? Mas o melhor foi que Deus preparou um rapaz abençoado aí de 25 anos, carreteiro que parou a carreta, nos guinchou até Eliseu Martins. Fomos bem recebidos
pelo pastor Ricardo e toda a sua família, missionária Selma, os filhos, genros, nora, foi uma bênção, meu primo lá, e depois nos levou até Cristino Castro, o sogro também nos emprestou o carro, nós íamos alugar, mas conseguimos emprestado do sogro, fomos até Monte Alegre, Deus foi glorificado, fomos recebidos bem demais, ali pelo pastor Marcos, pastor Antônio Firmina, missionária Lenilce e toda a família. Foi assim renovador, foi maravilhoso e voltamos alegres, irmãos, renovados. Os irmãos sempre que puderem, irmãos, irem, irmãos, de alguma obra, visitar alguma parentela distante, para falar do amor de Deus, façam. Não se prendam na lavação de louça todo dia, ou no dia a dia sempre não, porque o tempo passa e daqui a pouco morre o parente, morre o amigo, quem você considerava, só ficou saudade e a desculpa de não ter se esforçado para ir. Então, que possamos ser vigilantes. Amém? Vamos adorar nessa noite a serva de Deus. Saúde os irmãos com a paz de Jesus. Amém. Senhor, amém. A Deus por mais um dia, por mais um final de semana e pelas bênções de Deus em nossas vidas. Amém? Aleluia! Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia ao meu fogo, na escuridão tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, eu vou na bondade de Deus. Aleluia! És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Você também pode declarar que Deus é fiel todo tempo. És fiel em todo tempo, Aleluia! em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Seja fiel, Senhor. Sempre nossas vidas, Senhor, que nós possamos declarar isso todos os dias. Aonde formos, que o Senhor é fiel, sempre fiel para conosco, Pai. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor.
tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Graças a Deus. Em todo tempo eu cantarei a bondade de Deus. Glória. Irmãos, durante o dia, durante os afazeres e compromissos, nós temos nos lembrado dessas bondades. Quando a gente pensa em reclamar, e a gente olha em nossa volta, será que a gente consegue enxergar o que Deus tem feito? Será que você tem um coração agradecido? Ou é um coração de menino ainda, um coração que só sabe pedir, pedir, pedir e agradecer nunca? E a gente tem até que treinar isso. Eu tenho que treinar, cada um dos irmãos tem que treinar isso, até para poder servir de exemplo para os nossos filhos. Treinar o quê, Pastor Wagner? Treinar a nossa humildade. Treinar a nossa humildade. Treinar o nosso amor de coração. Porque a Bíblia diz que existe, nós devemos amar com o coração. Amar com o coração. É a expressão dizendo que não basta só amar de aparência, tem que amar com o íntimo. Então também o desafio para nós eu acrescento que nós devemos ser humildes também de verdade, humildes do íntimo. E devemos praticar isso aqui fora, pedindo perdão, dizendo que amamos, agradecendo, se desculpando, voltando atrás, reconhecendo as nossas falhas. Os irmãos, não é feio, irmãos, vocês mostrar que é humano, que erra. Todas as vezes, desde que entreguei minha vida a Jesus, até aqui, irmãos, Deus só tem me honrado e sido glorificado na minha vida com as minhas humilhações. Como assim com as minhas humilhações? A Bíblia diz que aquele que humilha a si mesmo, a esse Deus exalta. Não é o que é humilhado será exaltado. Não. É aquele que se humilha, esse será exaltado. Você sabe quando é que a gente se humilha? Quando você cede para o outro, para outra, para o esposo, para a esposa. Você pode até ter razão, mas porque você é humilde, você cede. E deixa para o outro, para a outra, para os filhos, para o parente, para o vizinho. Uma questão de briga, uma questão de coisas que você tem razão. Sempre ensinei para os irmãos que quem quiser servir a Deus de verdade nessa terra, pode abrir mão da razão. Pode esquecer da razão. É melhor ficar com Cristo do que com a razão. É melhor ficar com o exemplo de Jesus, de humildade, do que com a razão. Já citei testemunhos para os irmãos de pessoas que vieram se converter depois de um tempo e anos no nosso ministério, a gente pregando por onde nós pregamos a palavra de Deus, e vieram se converter, irmãos, porque eu não tratei como mereciam na hora. Ao contrário, eu suportei, me fiz de sonso para ganhar os sonsos. A palavra de Deus diz fazer de fraco para ganhar os fracos, de forte para ganhar os fortes, de sábio para ganhar os fortes e sábios. E fiz de tudo para ver se ganhava alguns. Então, em nome de Jesus, você e eu fomos chamados
para ganhar nossa família para Jesus. Para ganhar São João para Jesus. O alto caixa d'água todinho para Jesus. Os vizinhos da direita, da esquerda, da frente, de trás. E da nossa casa nós não vamos perder nenhum. Em nome de Jesus. Só quem crê glorifica a Deus, irmãos. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não ouvi o glória do Marcelo, irmãos. Glória a Deus. Ah, glória a Deus. Então, tá bom? Vamos ouvir uma saudação com o irmão Marcelo. Logo após, também um louvor com a nossa missionária. Um louvor, a saudação, como Deus colocar no coração dela a missionária de Nova. Cumprimento, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Amém. Vou dar um testemunho. No começo do ano, sabe, férias assim, alguém fica sem trabalhar lá em casa, né? Porque férias de trabalho aí. Mãe ficou trabalhando, mas meu pai não, tava de férias. E aí a conta apertou, aí já sabe, o salário não dá para algumas coisas. Aí, para comprar meu material para as escolas, para as aulas que vão começar. Aí eu falei, não, eu vou falar com o pastor Wagner para ver se ele consegue arrumar algum trabalho para ir fazendo, para ganhar o dinheiro, né? Para livrar já o material. E eu falei com ele, aí para ver como Deus é maravilhoso. Antes dele falar com alguém, o irmão Fredson me chamou para trabalhar. Glória! Antes do pastor Wagner falar com ele. Amém. Amém. Glória a Deus. Depois, o pastor Wagner me chamou para outro trabalho, para livrar mais ainda algumas coisas dentro de casa. Amém. A lição, irmãos, é que Deus está te observando. Deus ouve as suas orações e está te observando. Aleluia. Você pedir Aleluia. e honrar Ele, Ele vai te entregar tudo que você quer e mais ainda. Glória a Deus. E aqui eu deixo essa lição com os irmãos. Amém. Agradeço meu amigo a oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ô glória, louvado seja Deus. Não estou encontrando. Encontrei. A paz do Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Irmãos, vou cantar uma música aqui sobre escape. E Deus, Ele nos dá o escape, você sabia? Amém. Glória a Deus. Nós passamos por prova, mas pode ter certeza que Deus dá o livramento. Aleluia. Aqui em 1 Coríntios 10, 13, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comuns aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Amém? Amém. Aleluia. Deus é maravilhoso. Ele providencia o escape. Amém. Pode ter certeza. Então vamos louvar o Senhor com essa música, Glória a Deus. falando sobre o escape de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ô glória! Deus está preparando um escape para você em tudo. Não temas. O inimigo tenta laços e embaraços para me envergonhar, mas não vai. Porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz
faz o leão jejuar. O Deus que derruba muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Sabe por quê? Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, retira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba muralhas, ele faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Eita glória! Caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Esse é o Deus do livramento. Glória. Está do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus. Faz muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas, faz romper em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de vento. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Esse é o Deus que derruba as muralhas, dá escape e livramento, meus irmãos. Não temas, Ele é contigo. Aleluia. E reina para sempre, meus amados. Palmas para Ele, amém? O Deus Todo-Poderoso. Glória! Louvado seja Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia! Glória a Deus. Glória a Está em busca de um veículo novo, seminovo ou usado? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.
Aleluia. Glória a Deus, né, irmãos? Este é o Deus que nós servimos, um Deus fiel, um Deus justo, um Deus que vai além do que os nossos olhos humanos podem ver, né? O Senhor, Ele sabe a hora certa de agir, o momento certo de nos dar o escape, o livramento, né, irmãos? Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu queria deixar aqui para os irmãos Glória a Deus. Lamentações de Jeremias 3, o versículo 29 diz assim: ponha o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem quer ferir e engula a desonra, porque o Senhor não desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível, porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Amém? Amém. Irmãos, esse versículo, né? Eu queria parar aqui neste versículo 29, que nos diz: põe a sua boca no pó, talvez assim haja esperança, né? Nós sabemos, irmãos, que a chave da nossa vitória está em Cristo Jesus, está através das nossas orações também. A palavra do Senhor diz o quê? Pedi, pedi e dá-se-vos-á, né? Muitas das vezes o inimigo, ele tenta confundir a nossa mente, fazendo com que algumas palavras ou através de algumas mensagens, algumas pessoas digam: para que pedir se Deus, ele já sabe o que está no seu coração? Para que você orar se Deus, ele já conhece o seu amanhã? Mas assim como um pai que ouve o seu filho, né, lhe pedindo algo ou lhe agradecendo, logo o nosso coração se enche de alegria. Da mesma maneira também é o Senhor, né? Ele se agrada de quando nós dobramos os nossos joelhos e agradecemos. Não só pedimos, mas agradecemos. Quando nós dobramos os nossos joelhos a clamar, não só por nós, mas pelos nossos irmãos, pelos familiares, pelos vizinhos. A palavra de Deus diz que Jó, ele foi abençoado quando seus amigos oravam por ele, né, irmãos? Então, assim, a oração, ela tem um poder muito forte em nossas vidas, né? Deus, ele ouve o nosso clamor quando nós clamamos. E aqui a palavra do Senhor diz que mesmo que seja impossível às vistas humanas ou até mesmo às nossas vistas, não, Senhor, como eu vou conseguir? Deus, como eu vou realizar este projeto se tudo que eu olho eu não vejo solução? Mas a palavra do Senhor, ela nos diz: ei, mesmo que tu não vejas como, mas põe a tua boca no pó, talvez haja esperança, né? Ou seja, põe a sua boca no pó, se for da vontade de Deus, ele vai conceder o que deseja o teu coração, né, irmãos? Porque às vezes nós também não recebemos, não é porque o Senhor não quer dar, porque Deus, ele tem todo o poder em suas mãos. A palavra do Senhor diz que também não recebemos porque não sabemos pedir, né? Então vamos pedir a Deus sabedoria, discernimento. Senhor, faça-se em mim a tua vontade. Deus, se for do teu querer, né? É como o pastor às vezes diz aos meninos: às vezes vocês me convencem no pedido quando o seu argumento me convence que é uma coisa boa. Da mesma maneira é Deus, né? Da mesma maneira é o nosso Deus. Como pode Marie, da idade que tem, pedir ao Senhor: Deus, eu quero um carro para mim sair por aí dirigindo. Senhor, eu quero, Senhor, eu quero. Acha que essa oração está certa? Não está, porque ela ainda não tem idade certa para dirigir, né? É isso que às vezes a gente precisa colocar em nossa mente. A consciência do pedir, né?
e saber se está no querer de Deus, se é a vontade de Deus, se é o tempo de Deus, e aguardar a resposta do Senhor, porque ela pode ser um não, ela pode ser um sim, ela pode ser um espera, ela pode ser agora, né, irmãos? Então que possamos colocar em nosso coração sempre esse desejo de sempre colocar a nossa boca no pó antes de qualquer coisa. E não só para pedir, né? Muitas das vezes, eu ainda jovem, né? Eu ia para a igreja e fazia minhas campanhas de jejum, minhas campanhas de oração. Fiz até campanha para Deus me dar o meu esposo, ainda eu muito jovem, né? Eu já fazia. Mas nas maiores das campanhas que tinha na igreja, e alguém falava assim, coloca o seu pedido. Irmãos, o meu pedido diante de Deus era o meu agradecimento a Deus, né? Por tudo que o Senhor estava fazendo. Não é errado a gente fazer uma campanha com o propósito de guiar alguma coisa, mas naqueles momentos o meu coração era de agradecer, né? Então que nós venhamos ter o nosso coração voltado a agradecer ao Senhor por tudo, né? Que seja as bênçãos, que seja às vezes a dificuldade. Não é que nós aceitamos a dificuldade, mas que na dificuldade nós também possamos ter o nosso coração gratos ao Senhor, né? Muitas das vezes a gente ouve por aí muitas pessoas dizendo assim, eu não vou agradecer a Deus no momento mal, porque Deus não quer o mal a ninguém, porque a miséria não é de Deus, porque a doença não é de Deus. Não é para aceitar, mas é para você passar por ela com o coração grato ao Senhor e sabendo que no momento certo a providência do Senhor vem, né? Como essa viagem, né? O nosso pastor estava aqui comentando. Irmãos, foi uma viagem abençoada, foi uma viagem que o Senhor preparou. No caminho da viagem teve esse contratempo, né? Com o carro quebrou, no meio do nada, assim, no meio da BR, mas em todas as maneiras a gente vimos a mão de Deus, né? Nós vimos a mão de Deus em nos livrar, porque o carro poderia parar bem na hora, um carro atrás podia bater, né? E várias outras coisas, irmãos, mas o Senhor, Ele preparou tudo, até o caminhoneiro que nos guinchou, o Senhor preparou, porque Ele falou assim, vocês acreditam que eu fui dormir cedo para acordar de madrugada para poder pegar a estrada e eu perdi a hora? E ele disse que quando acordou já era 7 e alguma coisinha já meio atormentado. Meu Deus, deixa eu pegar a estrada. E no meio da estrada ele viu o nosso carro parado. Logo ele parou na frente, né, irmãos, nos guinchou. E o propósito não era só esse, não era só ele guinchar o carro. O propósito, né, era a mensagem a qual Deus usou Wagner a falar para ele, né, de Deus. Foi orar por ele, né, irmãos? Foi ele desabafar algumas situações, né, ao Wagner. Então, sim, irmãos, tem tantas coisas que acontecem e que a gente só devemos agradecer a Deus, né? Ficamos, às vezes, tristes, apreensivos com a situação, mas que possamos agradecer a Deus. Senhor, Tu sabes o porquê, né? Irmãos, não vale mais uma alma do que um carro? Vale, né? E o Senhor, Ele pode fazer qualquer coisa para poder salvar uma alma, para poder, né, a palavra ir àquela pessoa. E eu acabei me lembrando também de um testemunho que eu até comentei com o Marcelo esses dias. Um irmão, todo dia ele tinha um lugar certo para estacionar o carro dele. Todo dia ele chegava no serviço e ele estacionava o carro. E um belo dia ele se atrasou, coisa de segundos. E quando ele chega no estacionamento, alguém ocupou a vaga que ele todo dia ele colocava o carro lá. E naquele momento o irmão ainda quis reclamar, né, quis questionar por que pegaram a vaga dele, mas ele colocou o carro dele mais à frente e entrou para a empresa. Caiu um temporal, uma chuva forte, e de repente caiu uma árvore em cima do carro aonde ele estacionava o dele todos os dias.
né? Então, irmãos, Deus, ele confirma os passos do servo dele. Deus olha para nossas vidas e dá o escape, o livramento. Basta que a gente venha só entender. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Marie, ora por mim, Marie. Eu vou estar ministrando a partir de agora. Manda fogo, Deus. De pé, irmãos. Todos de pé. Pode orar. Jesus Cristo deu para o meu Pai sabedoria para ele poder dar uma palavra boa e que a palavra seja boa, do teu agrado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. 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 Obrigado, princesa. Irmãos, abra novamente a palavra de Deus no Evangelho, no capítulo perdido de Lucas. Sabe por que capítulo perdido? Porque nesse capítulo, irmãos, fala das três parábolas. Parábola da dracma perdida, parábola da ovelha perdida e parábola do filho perdido, né? Tudo no mesmo capítulo. E vamos aqui, irmãos, meditar nesta noite em nome de Jesus, que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Irmãos, quero ler aqui com os irmãos Lucas capítulo 15, versículo 21, versículo 20. Veja comigo. Irmãos, vem comigo para 20 não, vem comigo aqui e leia comigo 17 em diante. 17. Olha o que diz a palavra de Deus. Lucas capítulo 15, versículo 17. Em diante diz assim: e tornando em si, caindo em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dizer-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo o pai, lançou-lhes no pescoço e o beijou. E o filho disse ao pai: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido e vestilho, ponde-lhe um anel na sua mão e alparcas no seu pé. Trazei-me o bezerro cevado, matai-o, comamos e nos alegramos. E só quem acredita na palavra de Deus, glorifica a Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, os irmãos sabem que Lucas, o escritor desse evangelho, um médico, culto, entendido, foi discipulado pelo apóstolo Paulo, teve experiência com mais discípulos, mas o apóstolo Paulo o evangelizou um pouco mais. E ele, irmãos, ele escreve duas epístolas, o Evangelho de Lucas, que leva seu nome,
E também ele escreve Atos dos Apóstolos. Tanto que ele passa e fala assim ao seguinte: meu amigo Teófilo, eu vou escrever em ordem, como nós ouvimos e entendemos que aconteceu na vida e obra do nosso Senhor Jesus. E ele passa a escrever e a nomear. E aqui, irmãos, Lucas, muito atencioso, muito atento, ele cita essa parábola da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho perdido, do filho pródigo. Mas neste momento eu não quero só focar nessa perdição do filho. E os irmãos sabem como aconteceu. A palavra de Deus conta que um homem próspero, fazendeiro, um homem de posses, ele tinha 2 filhos, o mais velho e o mais novo. De repente o filho mais novo, um dia chega no pai e fala assim: pai, eu quero minha riqueza, quero minha parte da minha herança para mim, e quero que o senhor me dê. O pai, a Bíblia não fala que o pai questionou, né? Mas com certeza o pai deve ter observado e falado, né? Com certeza, como um bom pai fala: meu filho, o que houve? O que está acontecendo? Né? E o pai, pelo jeito, não conseguiu convencê-lo a desistir. E o pai reparte as riquezas, né, entre o filho mais velho e o mais novo, e dá a porção do filho mais novo em dinheiro. O filho guarda, e a Bíblia conta que dias depois esse filho cai no mundo, vai para o mundo. E nesse mundo, ele viajando, peregrinando, ele começa a farrear, desfrutar das vaidades desse mundo, né? A cair aí na zoeira. Nisso, irmão, e Cicerino, irmão Cicerino, ouça a palavra, irmão Cicerino. Oba, eu mesmo. Isso, escute a palavra. Tá bom. E aí nisso, irmãos, esse filho cai nesse mundão e vai beber na farra, na zoeira. A Bíblia diz que ele desperdiça a sua riqueza dissolutamente. Outras traduções diz que foi de maneira muito errada, em prostituições, em bebedices, em gandaia, como diz a linguagem popular. E aí, irmãos, de repente vem sobre essa população, por onde ele estava, sobre aquele tempo, veio uma grande pobreza, miséria, fome. E olha o moço que tinha dinheiro, que era rico, agora sem dinheiro. Os amigos indo embora, acabando tudo. E ele agora na lona, zerado. E olhem para mim, irmãos, olhem nos meus olhos enquanto eu estou pregando. E nisso, irmãos, de repente, ele vai perdendo os amigos, vai se dando em conta que está na miséria, que está na pobreza, que está chegando ao fundo do poço. E como eu já citei uma vez, eu fiquei assustado, irmãos, com essa revelação que um dia o Espírito Santo me deu, né, por meio de um homem de Deus pregando. Ele citava, esse homem de Deus citava, que tem momentos da nossa vida que a gente vai para o fundo do poço. Só que Deus, querendo tratar com a gente, Deus ainda abre um porão no fundo do poço e você desce mais ainda. Prova, irmão, prova. Tem tempo na nossa vida que a gente passa por prova que você fala assim: meu Deus, agora eu arrumei, agora só o Senhor para me socorrer. Né? E aí é hora de olhar, irmãos, para o alto, para o nosso autor e consumador da nossa fé, olhar para Deus, que é o único que pode nos restaurar e nos dar força, irmãos, em todas as situações. E este moço, aconteceu com ele dessa forma. Desceu ao fundo do poço, a tal ponto que naquele tempo, Jesus conta essa parábola, Jesus estava falando para os judeus, para os fariseus, para os religiosos, para
crentes e não crentes, irmãos. E aí Jesus pega e cita que esse homem chegou a um ponto de ir pedir serviço para ir cuidar de porcos. E não só apacentar porcos, cuidar de porcos. Ele chegou a um ponto que ele desejou comer a lavagem do porco e os donos dos porcos não lhe davam a lavagem. Até a Bíblia diz que ele desejou comer a lavagem, mas não está falando que ele desejou e comeu a lavagem. Desejou, mas não pôde comer. E sabe o que é isso? Isso, irmãos, isso era o fundo do poço para o judeu. Porque nós brasileiros, nós seguimos cultura, várias culturas. E graças a Deus que olhando para o Evangelho, nós aprendemos que o que suja nossas vidas não é a comida que comemos, mas é o que nós não vigiamos e deixamos criar no coração e sair de dentro para fora. Não é o que comemos que suja, é o que sai. Então, Jesus pega e diz que a palavra de Deus conta, através dos apóstolos, que por meio da oração e da palavra, tudo é santificado. Então nós podemos orar nos alimentos. Vigiar, claro, né? Ver se o alimento é de procedência limpa, bem cuidado. Claro que também o apóstolo Paulo fala, irmã Marie, que quando você vai comer na casa dos outros, você não pergunta o que está na mesa. Ah, nossa, irmã Edinalva, o que a senhora fez para nós? Ah, fiz galinha. Galinha ao molho pardo, me parece que é isso. Galinha ao molho pardo. É mesmo? E como é que é esse molho pardo? Pastor, eu pego o sangue da galinha junto com a galinha e cozinho tudo junto, para dar um sabor diferente. Olhe para mim aqui. A partir do momento, a palavra de Deus diz que nós devemos se manter afastado das vaidades do mundo, do pecado do mundo, das sujeiras do mundo, não comer sangue. Não devemos comer o sangue de animais. O apóstolo Pedro, ele usado por Deus, ele é apóstolo Paulo, e os santos apóstolos, eles orientam para nós que não nascemos no judaísmo, por mais que tenhamos parentesco com o judaísmo, no sangue, né, por meio disso, né, a gente não nasceu judeu lá em Jerusalém, seguindo os 10 mandamentos ao pé da letra. E aí eles, usados por Deus, eles falam assim, ó, vamos fazer o seguinte, vocês não precisam seguir a lei ao pé da letra, mas se mantenham afastados do pecado do mundo, se guardem do pecado do mundo. E também não comam sangue, porque o sangue é a vida dos animais. Quando você for comer um animal, você degola ele e deixa que esse sangue caia na terra. E aí, ou seja, a partir do momento que eu vou comer na casa de alguém, que eu fico especulando, perguntando o que essa pessoa fez para comer, e se a pessoa me convidou para comer uma galinha, não, o pastor Wagner vai vir aqui comer uma galinha com a gente, na roça. E aí, de repente, eu vou. E aí, lá eu começo a especular. Como é que foi feita essa galinha? De que jeito? Como você fez? Como preparou? De repente, ela fala assim, eu botei sangue dentro. Cozinhei com sangue e tudo, pastor. Por causa das minhas perguntas, eu vou ter que não vou comer mais. Não por causa de mim, mas por causa da consciência da pessoa. Porque eu orei e está santificado, irmão. Nada vai fazer mal não, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que agora no fim dos tempos, quando a gente fosse pregar, os sinais nos seguiriam. Nós comeríamos coisas mortíferas e não nos faria mal algum. Os irmãos não sabem o tanto de mal que faz o miojo, o tanto de mal que faz uma salsicha, o tanto de mal que faz uma linguiça, o tanto de mal que faz um refrigerante. Olhem para mim aqui, se assustem. O refrigerante é mais venenoso do que a cerveja. Você ouviu o que eu falei? O refrigerante é mais venenoso, mais ofensivo do que a cerveja.
que tem álcool. Então, não estou falando para ninguém beber cerveja nem bebida alcoólica. Fujam disso, não bebam. Porque senão a gente volta para aquela velha vida de vergonhas, descontrolada. Então não faça isso. Mas fica aqui o exemplo. Vai comer na casa de alguém, irmãos? Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, pelo convite, pela honra. Senhor, está abençoado. Você deixa eu orar agradecendo pelo pão? Deixo. Senhor, muito obrigado pela vida dessa família que me recebeu. Abençoe eles, guarda do mal, protege. Nunca deixa faltar o pão. E abençoe o pão que está sobre a nossa mesa, que nos faça mal e não bem. Faça bem e não mal. No nome de Jesus. E aí nós oramos, irmãos, abençoamos e comemos e nos alegramos. Então, vigiemos, tá bom? Não se pergunta o que vai comer na casa dos outros. Tá na mesa, coma. E outra, coma de pouco. Não coma com exagero. Estou falando isso aqui porque nós temos jovens no nosso meio. A palavra de Deus diz, irmão, se você vai comer na casa de alguém rico, do governador, não coma tudo que está diante de você. Coloque uma faca na garganta. O que quer dizer isso? Coma só um pouco. Não coma demais. Sabe por quê? Porque às vezes você pode ir na casa de algum rico, de alguém, e colocar aquele banquetão impressionante na sua frente, e a pessoa colocou só para se mostrar. Não foi nem com boa vontade que você comesse. E aí você pode comer e te fazer mal, se comer demais. Então, come o suficiente, deixa mais uma vaguinha, porque sempre depois desses banquetes vem a sobremesa, então já previne antes, mas coma com cuidado. Estou falando porque os irmãos aprendam. Na casa dos outros, você não come igual na sua casa. Não faça isso, para não fazer vergonha. Comer com exagero. Tá bom? Vigia. Amém, irmãos? Na casa do pastor pode. Aqui em casa você pode comer à vontade. Estou falando isso para vocês ficar tímido, não. Na minha casa, pode comer até ficar alegre. E parar, se você menino, vou parar, que senão eu pego. Na minha casa pode. Mas da porta para fora, vigiem, tá bom, irmãos? E a palavra de Deus conta que esse rapaz vai, passa essa vergonha, vai parar no chiqueiro, e Jesus conta isso para os judeus. Que o rapaz tinha chegado no fundo do poço. Tão no fundo do poço que foi apacentar porcos. E porcos para o judeu, imundo. Não podia nem tocar, não pode nem tocar. Você fala em nome de porco para o judeu, você está ofendendo ele logo. Um carneiro, tudo bem. Agora, porco, eles correm légua. Judeu ortodoxo, judeu radical. E não podia nem tocar. E ele foi cuidar, apacentar porco. Junto com os porcos lá, desejando comer lavagem dos porcos. E aí, irmãos, de repente, quando ele está lá olhando para a lavagem, irmãos, que sente vontade de comer a lavagem, a Bíblia diz que ele cai em si. Mas é interessante, uma forma que um pastor um dia disse, ele cai de si. Todo arrogante, orgulhoso e sendo massacrado, cuidado. Repete todo mundo comigo. O orgulho vem primeiro do que a queda. A humildade vem primeiro do que a honra. Você sabe quando é que está perto de nós cair? E tomar uma lição na vida, passar vergonha? Sabe quando que é? Quando nós estamos muito cheios de querer. Muito orgulhosos. Muitos bambambam, muito bem. Aí você pode ficar... Você não percebeu, mas Deus já está preparando para te dar a palmada, porque alguma coisa você está errando. Está subindo para a cabeça alguma coisa. Está esquecendo de permanecer na oração, na humildade. Que Deus, que nós vigiemos, irmãos. Por isso que Santa Ceia nos orienta. Cada um examine a si mesmo. Ao acordar e ao dormir, irmãos. Durante o dia. Temos que viver pensando e refletindo sobre nossa vida. Temos que melhorar. Como esposa, como esposo, como pai, como mãe, como irmãos, como família. Temos que melhorar.
Porque se nós erguer a cabeça um pouquinho, irmãos, a gente passa vergonha. A gente sofre a humilhação. Como também, diante da humildade, vai a honra. Não, após a humildade vai a honra, né? A humildade vai na frente, a honra logo vem em seguida. Quando nós somos humildes. O que é humilde? É saber seu lugar. Não querer ser melhor que os outros. Se valorize sem desfazer dos outros. Faça seu melhor sem desfazer do melhor dos outros. Eu me recordo, falando de honra precede a humildade, quem se humilha, Deus exalta. O filho, naquela hora, começou a se humilhar diante de Deus. Lá no chiqueiro, ele começou a se humilhar diante de Deus. E eu me lembro, irmãos, que na minha saída da empresa chamada Cargolift, em São Paulo, depois de 11 meses, eu orei a Deus pedindo que me permitisse sair da empresa para poder trazer meu irmão caçula aqui no Piauí pela primeira vez, depois de 18 anos. E eu fui lá para o canto da empresa e orei, Senhor, dá um jeito de eu sair dessa empresa, Pai Santo, porque eu preciso levar meu irmão embora. Não estou aguentando chegar em casa e ver meu irmão com 8 anos de idade, passando o dia todo sozinho, se virando, fritando ovos, requentando comida. Isso está arrebentando o meu coração. Tem misericórdia. Ou o senhor usa o gerente da empresa para mandar embora aqui, ou então eu vou pedir conta. Mas tem misericórdia. Orei, irmãos, lá no canto da empresa. Quando eu vou voltando, o filho do sobrinho do gerente olhou para mim: irmão Wagner, estão te chamando lá no escritório. E o escritório do chefe, irmãos, você só é chamado se for para promoção ou se for para bronca. Outra coisa, você não é chamado, o chefe não anda te chamando para ficar conversando igual 2 amigos à toa. Tem que ter um motivo. E ele me chamou. E eu fui. Quando me chamou, eu olhei para ele e falei assim: glória a Deus, meu irmão, obrigado. Aí fui alegre. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vem comigo, Jesus, vem comigo, Jesus. Aí fui marchando, fui caminhando. Quando cheguei lá, sentei. Eu me lembro da cena, como se fosse hoje. Gerente à minha direita, a secretária no meio e o nosso encarregado, irmão, à esquerda. Eu sentado diante deles, a secretária falando comigo, nosso encarregado, irmão Wagner, te chamamos aqui porque estamos tendo que dar baixa em alguns funcionários, tal, não vamos fazer mais parte do quadro de funcionários, e aí estamos começando pelo solteiro, e o seu nome foi cogitado aqui, tudo, queremos agradecer por todo o trabalho que você prestou, 11 meses. Irmãos, eu olhei para a cena, olhei mesmo, o coração disparou, olhei para a cena, é mesmo, onde eu tenho que assinar? Aí, na hora que eu estava assinando, eu lembrei de todos esses 11 meses que eu passei lá. Os 3 primeiros meses, irmãos, eu errei demais. Amarrei carga de 50 mil quilos, irmã. E o anjo protegeu e guardou e não deixou cair no meio do caminho, com 9 horas de viagem. De São Paulo ao Paraná, descendo serras monstruosas. E a carga chegou lá desamarrado, pelo milagre não caiu. E o irmão Edivan, que hoje dorme no Senhor, a gente amarrando rápido as carretas, ele olhou para mim e falou assim: irmão Wagner, nós vamos tomar amarrando rápido, 3 carretas aqui rápido e tal. E se Deus livre, meu irmão, deixar uma carreta dessa desamarrada, o que acontece? Eu olhei para ele cheio de fé, olhei para ele e falei assim: ó, meu irmão, Deus está vendo o nosso esforço trabalhando, Deus está vendo que nós estamos dando o nosso melhor. Quando nós estamos dando o nosso melhor e nós de repente falha, Deus vai e bota a mão e cuida do restante para nós. Deus manda o anjo para cuidar dessa carga. Falei empolgado, irmão. Aí ele falou assim: amém. Irmãos, profetizei sem querer. Deus me deu na boca sem querer. De repente, no outro dia, chega o gerente. Irmão, chega o gerente. E o gerente chega com a carta, um e-mail na mão. Olha para mim, devagarzinho, vem lá no canto devagarzinho.
caminhando de longe, Nezinho, gente boa, né? Virou um amigo, né? Vim de longe caminhando, e ele caminhando de longe, irmãos, quando eu vi caminhando de longe, quando eu vi de longe, eu já clamei o sangue de Jesus. Eu andava armado, irmão, ligado nos 220 na fé. Qualquer movimento estranho que eu via, há poder no sangue de Jesus. Aprenda a chamar para Jesus, aprenda a orar, irmão. Toda hora, a Bíblia manda a gente orar em todo tempo. Apareceu qualquer coisa suspeita, qualquer coisa que te dá medo, há poder no nome de Jesus. Me guarda, Jesus. Guarda o que é meu, Jesus. Tem misericórdia, Jesus. Chama por ele, irmãos. É melhor chamar por ele e não ser nada do que passar pelo apuro. E aí, irmãos, eu peguei a poder no sangue de Jesus. Me cobre com o teu sangue, Jesus. Não sei porque ele está chegando para perto, mas tem misericórdia de mim. Já comecei a orar de longe. Aí ele foi chegando para perto, trouxe o e-mail na mão. Quando eu trouxe o e-mail na mão, ele olhou para mim e falou assim: não vai, lê aqui para mim. No e-mail dizia assim: Senhor Nezinho. Acho que é isso o nome dele. Acho que era isso mesmo. Nezinho, acho que era isso mesmo. Aí, Senhor, queremos pedir que você converse com seus auxiliares de produção aí, porque nós recebemos uma carreta aqui na nossa linha de produção desamarrada. E por muita sorte, a carga não capotou no caminho, não aconteceu uma tragédia. 50 mil quilos, irmão, é coisa muita. E tem uma ladeira lá que as cargas, mesmo amarradas, tinha gente que a carreta virava. Acho que o nome da ladeira, avenida, sei lá, era alguma coisa lá do diabo, irmão, a BR lá, perigosa. E mesmo assim, Deus botou a mão, mandou o anjo, segurando a carga, e foi até lá na Volvo, linha de produção, e a carga chegou intacto. Uma hora, irmãos, naquele tempo era 40 mil a hora de atraso. Há 18 anos atrás. 20 anos atrás. 40 horas a hora de atraso. A empresa tinha que pagar para a Volvo que fazia as carretas. Nós amarrava aqueles eixos de carreta. E aí, resumindo, irmãos, Deus deu livramento. E aí chega a parte de se humilhar. De repente o gerente falou bem assim: irmão, quem foi que amarrou essa carga errada? Você ou o irmão Edivan? Quem fez errado na nossa linguagem? Irmãos, naquela hora, eu olhei para ele e eu lembrei que o irmão Edivan, trabalhador antigo e bom, trabalhador profissional, trabalhador direito, irmão, esforçado. Estava meio morno na época, estava meio morno na fé, quando eu cheguei lá. Graças a Deus reavivou, se animou diante de Cristo, né? Que Deus visite a irmã Vilma, acho que era Vilma, a esposa dele. Visite ela, visite genros, visite filhos, tudo que é deles, irmãos. Foi um amigo, se tornou amigo. E, irmãos, muito profissional no que fazia. Aí eu falei assim: mas ele era muito bom. Eu pensei comigo, né? No que ele falou, eu pensei comigo: ele é muito bom. E eu é quem estou aprendendo. Então, Nezinho, meu irmão, eu acredito que foi eu. Falei para ele, puxei para mim a prova. Eu acredito que foi eu. Porque o Edivan é muito bom, meu irmão, profissionalzão. Ele é que me ensina tudo. E quem é novato aqui sou eu, meu irmão. Quem deve ter errado nessa carga aí foi eu. Ele olhou para mim assim, irmãos. Ele fez uma cara. Eu me lembro da cena. Ele olhou para mim assim, uma cara meio que admirada assim, né? E aí, pronto. Irmão, toma cuidado, vamos trabalhar direitinho, tá bom? Tchau. E Deus deu o livramento da carga. E na hora que eu estava assinando o contrato, a saída da empresa, eu lembrei de tudo isso. Das chances que ele me deram, irmãos. E agradeci para Nezinho, quero te agradecer, meu irmão,
por toda a paciência que você teve comigo nesses 11 meses que eu passei trabalhando, errando demais, dando motivo demais para ser mandado embora, e você teve paciência comigo. Mas eu sei também, irmãos, que foi porque Deus usou o presidente da empresa, o irmão do dono, para me colocar. Aí Deus também me blindou um pouco, mas o gerente teve muita misericórdia de mim. Meu irmão, muito obrigado pela paciência que teve comigo. Joyce, não lembro agora. Pensa, muito obrigado, você como secretário recebeu sempre a gente bem, sempre tratou a gente muito bem, que Deus recompense você. Irmão, esqueci o nome dele também. Irmão, que Deus abençoe o senhor, obrigado pela paciência com a gente. Irmão, quando eu agradeci eles, novamente o gerente, Jane, olhou para mim assim diferente de novo. Olhou para mim assim diferente de novo e falou o seguinte: irmão Wagner, você está saindo hoje da empresa, pode ir passar seu seguro-desemprego em sua casa. Se até o vencimento do seguro-desemprego, até a sua última parcela, se não tiver conseguido um trabalho, pode voltar que as portas estão abertas para você trabalhar de novo com a gente. Amém. Glória a Deus. Eu me humilhei. E Deus, na hora, já começou a me honrar. Mas na hora que assinava, eu falava: Senhor, nunca mais eu volto. E nunca mais eu volto. Não tinha nada o que falar. Empresa boa, tudo muito bom, mas eu me humilhei. Irmãos, o filho pródigo começa a vencer e ser abençoado quando ele se humilha. Quando ele reconheceu sua miséria, reconheceu que estava perdendo e foi humilde para falar assim: eu não mereço mais ser tratado como filho. Vou voltar para a casa do meu pai para ser tratado pelo menos como um empregado, como servo. Ali Deus já começou a dar vitória para ele, irmãos. Fica de pé, igreja, em nome de Jesus. Olhe para mim aqui. A vitória da parte de Deus para as nossas vidas, irmãos, começa a vir. Amém. Quando nós reconhecemos que Deus é esse pai do filho pródigo, esse pai bondoso que usa de bondade com a gente todos os dias. A palavra de Deus diz que Deus é bom, tão bom que faz chover sobre bons e maus. Tão bom que, irmãos, que Ele nos dá o sol sobre bons e maus. Tão bom que Ele nos dá vida para quem é fiel e para quem é infiel. Estamos aqui nós respirando com vida, com saúde, para a glória de Deus. Tá bom? Vamos orar. Eu finalizo essa mensagem no próximo domingo em nome do Senhor Jesus, que Deus, se Deus assim nos permitir. Oremos. Pai Santo, nós queremos louvar o Teu nome, bendizê-lo por Tua fidelidade. Reconhecemos, Senhor, que sem Ti nada somos, nada podemos, eterno Deus. Sem o Senhor não vale a pena viver. Nem estaríamos aqui se não fosse o Senhor. Muito obrigado por nossa vida, por nossa saúde, pelos livramentos, pela libertação, pela Tua providência, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Pai, visita os empresários, visita os empregadores, os empregados, Senhor. Visita, Pai, todo aquele que precisa de trabalho, Pai, que luta pelo pão de cada dia. Tem misericórdia, abre porta, guarda, protege, abençoa e seja Tu glorificado ainda mais, Pai Santo. É a nossa oração, o nosso louvor e nossa gratidão ao Senhor por tudo que tem feito e ainda há de fazer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, olhem para mim. Quarta-feira, estamos indo levar a palavra na Cox, na empresa aqui ao lado. Vai vir buscar a gente com o carro. Eu vou mandar mensagem para os irmãos, convidando os irmãos. Vamos só aproveitar só a caminhonete para uma carrada só e ali pregar o evangelho, tá bom? Aí vou avisar os irmãos para poder os irmãos se prepararem para estar indo conosco, tá bom? Convido os irmãos para consagrarem na quarta-feira, jejuem até a hora do almoço ou até a hora que você aguentar, tá bom? Para que Deus venha libertar, salvar, curar, se fazer presente conosco ali. Amém? Glória a Deus. Então, rogo oração aos irmãos. Quarta-feira nós não teremos culto aqui, estaremos lá em culto. Eu vou estar mandando mensagem para os irmãos também, em nome de Jesus.
Levanta a mão para o céu. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as doces e maravilhosas consolações do Espírito de Deus esteja sobre todos nós e sobre todos que nos pertencem e que amamos, em nome de Jesus. Se todos essa é para a sua vida, diga amém. Se você disse amém, não saia da paz do Senhor para alguém, no nome de Jesus. Paz do Senhor. Fala pro esposo que não falta dele. Permite levar o água, não. Foi caçar e amanhã de manhã já vai trazer uns pau de lá, tá? Deus proteja na calçada. Aí tem uma Luciana. Ai, Senhor, nós somos as cantoras.